Olá, eu sou o pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. E agora, a Casa de Oração Pai Oxalá conta com duas sedes. Temos uma sede em Guaianazes, zona leste de São Paulo, e uma sede em Itanhaém, litoral sul, aqui, paulistano, da onde estamos hoje gravando o nosso encontro. Hoje, eu e minha esposa, Aninha de Oxum, vamos falar sobre o capítulo 2. Olha que interessante, já estamos no capítulo 2 do 5º livro, Estudando Nossa Umbanda. Mas, antes de nós entrarmos no assunto, eu quero deixar bem claro que o que vamos abordar hoje, neste encontro, é fruto de nossos estudos. O que vamos abordar é fruto das orientações que tivemos de nossas entidades, de nossos amados guias protetores. E caso o seu Pai no Santo não concorde com nossa opinião, sim, meu amigo, ele está correto. Nunca, jamais duvide do seu pai ou da sua mãe no santo. Sabe, nós, pais no santo, fazemos de tudo para que nossos filhos sejam assim bem encaminhados, que estejam sempre a serviço da caridade, do amor, da paz e distribuindo gratuitamente aquilo que recebe de Olorum. Vamos então ao capítulo de número 2. Agora, janeiro, vamos falar de quem? Pai Oxóssi Oquearô. Oquearô, meu pai. Oxóssi também é conhecido como Odé. É o orixá, é a divindade da caça, é a divindade da estratégia, das matas, das florestas. O seu símbolo principal, ele tem vários símbolos, mas o seu símbolo principal é o arco e a flecha. Aquilo que nós chamamos de Ofá. E também o Eruexim. O Eruexim, ele é um rabo de boi. O orixá da caça, o caçador de elefantes, que é um animal sempre associado aos reis, associado ao antepassado. Quando falamos em caça, nos dirigimos, nos arremetemos à fartura, à abundância, mas à abundância da alimentação. Mas não podemos, de forma alguma, nos esquecer que também o fato de termos a alimentação em abundância é uma estratégia. E essa estratégia
é a estratégia de Pai Oxóssi, que requer calma, cuidado, cautela, paciência, especialmente porque estamos falando de sobrevivência. A alimentação é fundamental para que todos nós possamos sobreviver. Mas, para além da alimentação, todos também têm a necessidade de organizar a comunidade, de ter a família, de ter o apoio, ou seja, de termos uma equipe, de termos a oportunidade de sermos uma equipe. Há um ditado que nos ajuda a entender esta relação de Pai Oxóssi com a união, com a fartura. Pai Oxóssi diz: Pai Oxóssi ensina que a fartura é ter com quem compartilhar. E por isso, vos lhes digo que tenho fartura, pois estou compartilhando com vocês aquilo que eu estou aprendendo. É dedicado a Pai Oxóssi em seu banquete, frutas, legumes. Na Umbanda não se cultua muito o uso de carne, mas também é ofertado carne a Pai Oxóssi. Na Umbanda cultuamos mais assim as frutas, os legumes, os vegetais, que são imprescindíveis para compor o banquete de Pai Oxóssi e da nossa vida. Na nossa Umbanda, Pai Oxóssi é considerado o patrono da linha dos caboclos de pena, dos índios que durante décadas e mais décadas foram escravizados aqui em nossa terra. Pai Oxóssi atua diretamente para o bem-estar físico, espiritual de seus filhos e de seus assistidos. Pai Oxóssi apresenta uma das 7 forças primordiais de Olorum. É o mestre da fartura da fé, da fartura da religiosidade, do desenvolvimento mediúnico, dos saberes relacionados à religiosidade e à mediunidade. O dia da semana de Pai Oxóssi é na quinta-feira e os seus símbolos seriam o arco e a flecha de ferro fundido. E aí nós vamos nos arremeter a um Itã que fala que Ogum que fundiu a primeira
a primeira arma de Oxóssi, enfim. Este é um assunto para um outro encontro. Oxóssi é um orixá caçador, muito associado à fartura, às florestas e também às estratégias. Oxóssi, conhecido como Odé, dentro do sincretismo cristão, dentro do sincretismo católico, ele é sincretizado. E, na realidade, vamos entender assim, o sincretismo foi um processo de ressignificação imposto aos povos africanos assim que chegavam ao Brasil. Na época da escravidão, cultuar deuses assim africanos, deuses negros, deuses que não eram cristãos, era extremamente proibido e era punido. Quem os cultuava era açoitado. Então, fez-se uma substituição simbólica dos orixás pelos santos católicos. Mas são os mesmos? Não. Orixás são orixás, santos católicos são santos católicos. Só existe esta aproximação por conta de uma necessidade sincrética. O processo de ressignificação se fez muito presente na diáspora dos povos negros. Afinal de contas, não queriam sofrer repressão. Assim, Oxóssi passa a ser sincretizado com dois santos distintos aqui no Brasil. Se nós falarmos na região da Bahia, estamos falando de São Jorge. Se falarmos na região do Rio de Janeiro, de São Paulo, vamos falar em São Sebastião. E as oferendas? As oferendas a Pai Oxóssi. O que eu posso oferendar a Pai Oxóssi? Milho cozido, coco em lascas, o girassol, rosas brancas, a vela branca que representa todas as linhas de Umbanda, a vela verde, cerveja, licor de caju, flores do campo, entre outras coisas. Sua cor é a cor verde. E a sua data comemorativa é o dia 20 de janeiro, aqui em São Paulo. Aqui nesta terra abençoada, em nosso São Paulo, costuma-se fazer uma grande festa com banquetes para oferendarmos a esta divindade. E neste banquete são colocados comidas ritualísticas. É colocado o axoxô. Mas o que é o axoxô? O axoxô, ele é assim uma espécie de salada, uma salada feita com feijão fradinho cozido, com carne
carne seca é desfiada, né? Ela é cozida, depois ela é desfiada. Cebola em rodelas bem fininhas, tomate, pimentão bem picadinho. É colocado cheiro verde e uma especiaria que veio lá da África, a pimenta do reino. Oxóssi também gosta muito de carne de caça, sem dizer nas inúmeras frutas. Oxóssi é um caçador que protege a sua comunidade. É o orixá da caça, das florestas e da fauna. É o orixá da fartura. Também é conhecido como o guerreiro de uma flecha só. Por conta da precisão de sua estratégia de caça. Apenas uma flechada e temos o resultado. Suas histórias trazem lições sobre o trabalho, sobre a família, sobre o compartilhamento, sobre a fé, sobre as estratégias e sobre a vida. As histórias dos orixás, elas são conhecidas como itãs. Itãs são assim, narrativas mantidas pela cultura oral africana, mesmo porque não havia registro por escrito, então era boca a boca. E isso acontece há milhares e milhares de anos. Mas vamos aproveitar que estamos aqui falando de Pai Oxóssi e vamos conhecer um itã sobre Pai Oxóssi. Diz a lenda que um pássaro grande, gigante, monstruoso, enfeitiçado, ameaçava uma comunidade inteira, um reino inteiro. E ele pousou no telhado do palácio do rei e ameaçava todos. Ameaçava inclusive as comemorações feitas naquele castelo. O rei, então, chamou os melhores caçadores do reino e todos ali foram, mas nenhum conseguiu vencer a fúria e matar o tal gigantesco pássaro. Oxóssi, o caçador de uma única flecha, o caçador de uma flecha só, foi o único a ser chamado e conseguir esse feito. A mãe de Oxóssi sacrificou uma galinha e colocou
peito desta galinha na estrada. O tal pássaro relaxou. Relaxou o seu encanto. Aquele encanto que o defendia, que o protegia. Então, Oxóssi acertou no peito dele com uma única flecha. Viram aonde está a estratégia? Aonde está a família? O rei, então, prometeu dar metade de sua fortuna a pai Oxóssi. Pai Oxóssi, então, passou a ficar popular e passou a ser chamado de o caçador de uma flecha só. Lindo, né? Oxóssi, caçador, destemido, nos ensina que não é a quantidade de recursos que temos que determina o nosso sucesso, mas sim a precisão, a exatidão e o preparo. Quando o pássaro monstruoso das feiticeiras ameaçava uma comunidade inteira, foi a calma, foi a sabedoria de pai Oxóssi que se transformaram em chave para a vitória. Pai Oxóssi não se intimidou pelo fracasso dos outros atiradores, dos outros guerreiros. Não se intimidou pela imensidão do desafio à sua frente. Pai Oxóssi confia na força de sua única flecha e no poder do sacrifício de sua mãe para apaziguar as forças espirituais. Isto nos traz uma reflexão sobre a nossa conexão com o sagrado, o papel fundamental em nossa jornada. O sacrifício, o respeito aos orixás e a sabedoria dos mais velhos, dos ancestrais, que são tão, mas são tão importantes quanto a destreza física do jovem. Ao seguir esses caminhos, Pai Oxóssi nos mostra que sim, é possível vencer
os maiores desafios com honradez e alcançar a verdade. Com seu caráter protetor, com seu caráter esperto, Pai Oxóssi traz consigo o arquétipo do provedor e do cuidadoso. Sabe, os filhos de Pai Oxóssi costumam assim ter um comportamento altivo, elegante e manter sempre a cabeça aberta para novas ideias, mas sem abrir mão de seus planos pessoais. As principais características de Oxóssi, de Pai Oxóssi, são os seus elementos que vão desde os vegetais à água, a sua polaridade com Obá, a sua cor verde. E em algumas tradições, azul escuro e até magenta. Os seus símbolos, o arco e a flecha, que é o Ofá fundido em ferro fundido. E o rabo de boi, né? Como nós já vimos, o Eru Exim. A saudação a Pai Oxóssi é Okearo! Ok, Pai Oxóssi. Fazemos referência, quando falamos Okearo, à sua linhagem nobre do povo de Queto, que era localizado aonde hoje nós conhecemos como Nigéria. Okearo significa o grande da família. Grande da família Aro. O que é uma palavra que remete à montanha, à superioridade, a grandioso, a grande. E Aro, uma família nobre lá do povo de Queto, ao qual Oxóssi pertencia. Entre outras saudações que nós temos a Pai Oxóssi, podemos citar Arolé, Arô, tem o mesmo significado. E Lé pode vir de casa ou pode vir de terra. Então, esta saudação lembra a criação de um território de retorno para os nossos irmãos africanos e seus descendentes. Segundo
pai, Rudney. Essas informações são muito preciosas para nós. Conhecermos o que é o Okearô, conhecermos as saudações. Vamos lá. A comida principal de Oxóssi, como nós vimos, é o axoxô, né? Além disso, tem os pratos de milho enfeitado com coco. Eles aparecem, Pai Oxóssi aprecia muito grãos, como feijão fradinho. Ele também gosta muito de uma versão de uma comida que nós conhecemos como sarapatel, né? Seria um tipo assim de sarapatel. Oxóssi tem uma relação com os indígenas. A relação de Pai Oxóssi com os índios, ela foi estabelecida com a atividade da caça. Afinal de contas, os índios vivem daquilo que eles caçam. O ato de se caçar é um hábito que está presente na cultura indígena. E também o poder do conhecimento, o poder da manipulação de ervas e de raízes, da união e da luta pela vida em família. Quando se fala a palavra caboclo, nós estamos nos arremetendo a trabalhadores. Caboclo é o trabalhador. Mas caboclo de Oxóssi é o caboclo roxo, da pele morena. Oxóssi, o caçador, lá na Jurema. Neste caso, o termo caboclo de Oxóssi se refere aos povos indígenas. Falar do orixá, cultuar Pai Oxóssi, é como a Umbanda, que é uma coisa séria para a gente, séria. Muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado aos meus seguidores, meus amigos. Nos vemos no próximo capítulo. Fiquem na paz de Oxalá. Fiquem com a fartura de Pai Oxóssi. Axé, meus irmãos.